Shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos orar Amém. em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, te louvamos. Estamos aqui agora, nesses dias, onde nós estaremos aprendendo sobre Pentecostes, sobre aquilo que nós conquistamos, ó Pai amado, diante do Senhor nesses 49 dias de Sim, contagem do Homer, o que é possível para nós, o que está disponível no mundo espiritual e como nós temos que nos comportar sim, papai. para acessarmos todas essas coisas. Pai, em Sim, nome de Deus. Jesus, não nos deixe nos perder dentro dessa manifestação do Senhor Sim, desses papai. dias, para que verdadeiramente, ó Pai amado, possamos frutificar de acordo com Em aquilo nome que de temos Jesus. recebido. Em nome de Jesus, nos cobre com teu sangue, tenha Sim, misericórdia Jesus. das nossas vidas e nos ajuda, Pai, a ir adiante em todo o tempo. Em Sim, nome de Pai. Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Contigo, Você que vai começar? contigo. É comigo. Então, amados, shalom, 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 irmã Pele, Deus abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus, estou melhorando, amém. Está havendo mudanças aí no meu coração, na minha vida. Vamos crer no que o Senhor está falando, no que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Estou crendo Shalom, irmão. que Deus tem cura para mim. Amém? Em nome de Jesus. E Ele está trabalhando isso, me ensinando. Amém? Então, eu gostaria aqui de falar um pouquinho a respeito dessa movimentação que nós temos tido nesses últimos dias em relação, deixa eu só achar aqui o Pentecostes para eu trazer a, a parte, aqui está falando, o Pentecostes, né? Então, é a festa das semanas. Então, eu queria falar um pouquinho a respeito daquilo que Deus tem para nós nesse dia. Então, ontem, amados, orando, o que o Senhor me deu? O Senhor me deu que essa movimentação de Pentecostes é um tempo assim. Nós entramos no Ano Novo, tivemos a Páscoa, uma memória daquilo que Cristo fez para nós na cruz, entendemos que entramos no novo reino, somos uma nova criatura, temos um novo rei, uma nova maneira, uma nova cultura, e aí Deus vem e fala para nós: eu quero que 49 dias, depois da Páscoa, imediatamente após a Páscoa, vocês celebrem o Pães Asmos, vocês vão ficar 7 dias comendo sem fermento, e dentro desses 7 dias vocês já vão fazer a festa das semanas. 7 semanas, vocês vão contar 49 dias depois da Páscoa, e vocês vão celebrar a mim uma outra festa, o Pentecostes. E o que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer: vamos consolidar aquilo que eu coloquei para viver, que é o espírito de vocês agora, um espírito recriado, que vai educando a alma de vocês dia após dia, e quando chegar o Pentecostes já vai ser a colheita, a festa da colheita. E vocês vão entender que na festa da colheita vocês vão ser visitados com a abundância que há no meu reino, com a modificação de pensamentos. Porque o que é Pentecostes? Ontem, na hora que eu estava orando, eu percebi que havia uma movimentação para roubar algo da minha vida, e por consequência, se rouba da minha vida, por ser uma líder de ministério, pode roubar da sua vida, da vida do meu esposo, do meu filho. Por quê? O que acontece? Se os irmãos se lembrarem, eu creio que na festa do Purim, eu estava enferma. Lembra? Eu estava enferma na festa do Purim. E o meu esposo mesmo falou, você não conseguiu celebrar tanto. Não que não possamos ficar enfermos, mas precisamos começar a apresentar alguns tipos de resistência a essa enfermidade. E foi muito interessante que eu me lembrei do testemunho de uma das nossas irmãs, a irmã Maiara, que ela teve um sintoma de pedra de vesícula. E ela estava ali chorando, ela até testemunhou já que no grupo, tá sem som? Ô, minha amada, deve ser o seu, porque aqui está sinalizando que tá. Tem mais alguém sem som? Então, eu creio que é o seu. Dá uma apertadinha, algum botãozinho aí, o botão do microfone, alguma coisa, que eu creio que vai liberar o som para você, em nome de Jesus. Ou sai e entra de novo, irmão. Ou saia e entra novamente, tá bom, querida? E vai dar bom. Então, o que aconteceu? A irmã Maiara, ela se levantou, ela estava meio que chorando, e ela havia assistido o filme A Paixão de Cristo. E, de repente, é como se o Senhor tivesse dado um start sobre ela, falando para ela: filha, será que foi por isso que eu derramei o meu sangue? Você ficar aí intimidada, chorando, com dózinha de si mesma? Mais ou menos esse testemunho ela deu. E foi muito interessante que, nesse momento, e lembrando mais o testemunho de uma outra irmã que falou assim: eu guerriei contra aqueles sintomas do inferno que o Covid tem, eu guerriei a noite inteira. E ela levantou sarada. E isso me
animou a me levantar da cama e começar a fazer uma guerra. E eu sei que eu não terminei a guerra, mas eu estou num caminho para ter vitória. Recebemos muitas orações, né, de gente muito carinhosa, muito amorosa, muito guerreira, e glória a Deus por isso, que vai nos sustentando e levantando um caminho santo para que nós possamos trilhar dentro desse caminho. E aí, uma das coisas que Deus falou para mim é que quando nós recebemos a semente de Deus, imediatamente o adversário se prepara para roubar. O Senhor diz isso na palavra. Muito obrigada, meu irmão Felizardo. A sua oração está incluída nessa gratidão minha aí. Então, o adversário se prepara para roubar a nossa semeadura. Porque, veja bem, o Senhor fala lá na parábola do semeador que tem uma palavra, uma semente, que ela cai, às vezes, à beira do caminho. E existe ali que venha as aves do céu e vão roubar aquela palavra. Então, o adversário, ele quer roubar. E aí, ontem, meu esposo, na pregação da noite, na ministração da noite, ele falou o seguinte, que quando nós participamos com o coração inteiro nessa contagem do Homer, nós recebemos 110 litros de comida, 110 quilos de comida. Meu Deus, você coloque a potência de vida que há nessa quantidade de grãos que nós nos alimentamos nesses dias. E eu vou deixar o adversário vir e roubar toda essa semeadura que foi feita no meu coração por conta de uma enfermidade ou por conta de problemas que eu esteja passando, ciclos de repetição. Eu vou deixar o adversário roubar isso e vou viver novamente um ano igual ao que eu vivi o ano passado? Não, eu me recuso. Eu me recuso. Eu precisei me recusar a viver. E aí, acordei meu esposo orando várias vezes, mas o que acontece? Eu tomei posição em relação àquilo que o Senhor está fazendo a nosso favor. Eu não posso mais permitir que Deus seja mentiroso. A palavra de Deus fala isso, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, que eu seja mentirosa, mas nosso Deus precisa ser verdadeiro. E essa festa de Pentecostes é exatamente isso. Você celebrar aquilo que você recebeu nesses 49 dias, porque no 50º dia nós vamos começar a colheita. E essa colheita precisa ser de sabugos cheios. Nós começamos lá em Abib, que quer dizer espiga. Agora, a sua espiga, ela vai estar bem granada ou ela vai estar toda falhada, dependendo do posicionamento que você e eu tomarmos. Se eu tomar um posicionamento e deixar os midianitas, que são os roubadores de semente, se manifestarem no meu celeiro, na minha espiga, eu vou ficar com o meu grão vazio, eu vou ficar com a minha espiga vazia. Agora, se eu manifestar de acordo com o sangue do Cordeiro, Páscoa, de acordo com a contagem do Homer, onde vai estabelecer que o Senhor nos dá uma guerra vitoriosa sobre as forças da violência da guerra, tanto a da sedução quanto a guerra espiritual de uma maneira geral. E depois, agora, contra aquilo que a minha mentalidade filosófica tem, eu vou ter uma colheita abundante. Agora, se eu permitir que o caminho da guerra que eu estou trilhando na primavera de Deus, se eu permitir que isso venha e seja roubado, porque primavera é tempo de guerra, eu vou pegar e a minha colheita vai ser esvaziada de novo. Eu falei para o Senhor, não vou mais permitir isso. No Purim, eu já fui roubada. É como se eu tivesse entrado no ano novo de mãos vazias, e eu não posso mais permitir isso, porque eu tenho um entendimento que Deus me semeou 110 quilos de semente. Agora, o que eu vou fazer com essa semente? Por causa de uma enfermidade, ou por causa, como já disse, dos meus problemas filosóficos, ou os meus problemas de traumas, meus problemas de ferida, ou os meus problemas de autojustiça, ou os problemas de não sentenciar adversários, como o pastor Alexandre pregou no 48º dia, sentença aos inimigos que têm vindo com julgamentos falsos, e você já vá se preparando. Eu quero deixar essa orientação em nome de Jesus. Já vá se preparando aí diante de Deus, que nós vamos fazer talvez na quarta, talvez na quinta, não sabemos ainda qual dia certinho que vamos fazer, mas vamos entrar com o tribunal diante de Deus, fazendo exatamente aquilo que a vida de Jacó, que foi pregada pelo pastor no 48º dia, já assista lá novamente, chama Livramento de Mortes. Envolvimento traz livramento de morte. Depois nós vamos colocar aí todos os dias, paralelo ao Pentecostes, vamos colocar essa pregação para que você se exponha e fale para Deus e escreva, para você sentenciar os seus adversários, os seus de dentro e os de fora, para que o ambiente de morte deixe de roubar a nossa vida. Mas estamos em Pentecoste, é festa de colheita. Sim, mas se você prestar atenção, você vai ver Samar sendo cercado pelos inimigos que queriam roubar da colheita, você vai ver Gideão sendo cercado pelo adversário
que quer roubar a colheita. Sim, estamos em festa, mas essa festa precisa trazer uma vigilância posicional para nós diante do nosso adversário. Você não vai chegar nem perto da minha colheita. Você não vai chegar nunca mais para roubar a minha colheita. Eu vou viver um ano de fartura. E aquilo que o Senhor semeou em mim, com essa manifestação de abundância, porque foi uma abundância de palavra que o Senhor nos deu, uma abundância de semente. Amado, pensa numa alegria. Ou uma das irmãs ontem, dando testemunho da vida dela, eu vi nos olhos espirituais a árvore dela, dentro dela, dessas sementes que foram plantadas, não apenas aqui, mas através da vida dela, da aplicação que ela trouxe da palavra, a árvore dela cresceu e havia muitos frutos naquela árvore. E era uma árvore cheia de sombra. E vidas estavam já chegando para pegar daqueles frutos, para se alimentarem e para ter sombra. Então, o adversário, ele vai procurar frustrar esse plano, abortar esse plano. Os midianitas, os amalequitas, os filisteus, são todos adversários da nossa vida. E nós vamos precisar entender o que é que Deus quer de nós nesse Pentecostes. Então, nós vamos fazer um paralelo, daqui a pouco o pastor Alexandre vai entrar, entre o Pentecoste de Moisés e o Pentecoste de Atos. Ambos estavam debaixo de comando. Moisés saiu para buscar a presença de Deus. E lá na presença de Deus, ele passa dias e dias. Depois da Páscoa, ele sobe aquele monte e Deus começa a falar: filho, você vai fazer para mim um lugar onde a minha presença se estabelece. E você leia lá, você vai ver Deus dando orientação a respeito da arca da aliança, depois vai falar de mesa, vai falar de candelabro, vai falar de todas as coisas e de quem Deus iria levantar para fazer essa grande obra e para que Deus habitasse no meio deles. Do que ele estava falando? Daquilo que aconteceu em Atos. Ali em Pentecostes, do Velho Testamento, ele estava falando de uma habitação externa, e eu vou habitar no meio do meu povo. Só que quando Moisés volta, existe uma grande festa, uma festa da carne. Josué fala para ele: tem barulho de festa no arraial. Moisés fala: não, esse barulho não é de festa boa, não, esse é barulho de carne. Isso é barulho de coisa ruim, Josué. Seus ouvidos ainda não estão tão afinados. Você vai conseguir entender o que é barulho de festa celestial e o que é coisa do inferno. Então, amados, quando Moisés desce, tem uma grande decepção. Agora, lá em Pentecostes, nós vamos ver, no livro de Atos, capítulo 2, nós vamos ver Jesus dando um comando para eles. Depois que eles estão ajuntados na Galileia, ele fala lá para o povo: vá para Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Será que o objetivo de Deus mudou lá naquele Velho Testamento? Onde ele falou para Moisés: sobe aqui, filho, e eu vou te dar as minhas orientações para que o meu povo seja revestido do poder. Porque se ele obedecer às minhas leis, eu mantenho a minha aliança, ele será um povo guardado. Ele será a propriedade minha. E eu vou guardá-los para que me sejam por sacerdócio. E o que aconteceu, amados, nesse episódio? O povo inteiro que Deus queria levantar para o sacerdócio não conseguiu. Ele não conseguiu fazer isso. Mas uma tribo que depois teve que se posicionar, depois do pecado instalado, uma tribo se posicionou para ser sacerdote diante do Senhor. Só uma tribo. Não pode contar com aquele povo inteiro, levantando sacrifícios em adoração a Deus. Por quê? Porque o pecado se estabeleceu. Já em Pentecostes de Atos, não houve isso. Aqueles que ficaram ali, ficaram na presença de Deus, falando com Deus, até que Deus se estabelecesse e viesse com o fogo do seu Espírito Santo. Por isso que às vezes insistimos em dizer que não é apenas uma manifestação do nosso corpo físico, não são apenas as línguas estranhas, nas quais Deus tinha um sinal tremendo com as línguas estranhas, em que o povo falava, cada um na sua própria língua. Deus estava fazendo algo ao contrário da Torre de Babel. Na Torre de Babel, dissipou-se as nações, não havia nenhuma nação sacerdotal ali. Por quê? Porque eles estavam confusos no seu próprio entendimento e pensamento: vamos fazer uma torre que vai nos alcançar e nos levar até o céu. E nós seremos deuses. Deus falou: preciso mandar uma confusão nesse povo. Babel, vou mandar confusão, confusão, confusão. Agora, lá em Pentecostes, a fonte era a mesma, e Deus falou: eu vou colocar uma língua de cada povo, mas eles vão saber que eles receberam essa língua. Eu sou a fonte dessa língua. E agora, eu trago a este povo a possibilidade de ser uma nação sacerdotal. Agora sim, uma nação. Porque eles vão representar o reino dos céus. Lá em Israel, lá diante de Moisés e Arão, uma nação que precisou ficar com uma tribo só, no meio de 12 tribos. Só uma nação, só uma tribo conseguiu se levantar para o sacerdócio por conta do pecado, que entrou ali no meio do sacerdócio, do meio daquele povo todo, sacerdócio que já havia, um sacerdote já havia. Arão já era sacerdócio. E aí ele não pôde manter o sacerdócio de toda a nação, se corrompeu a nação. Deus teve que enviar uma palavra, e através daquela palavra, alguns se posicionaram. E aí Deus levantou uma tribo sacerdotal. Agora, lá em Atos, levantou-se nações
para representarem um reino. Então, Deus, ele quer que nós entendamos que ele está nos ajuntando para ele poder liberar uma força sacerdotal para nós, como falamos ontem a respeito de Eliú. Quem é Eliú? Eliú é a igreja que se reveste de um poder tão sobrenatural, de uma língua tão afiada, que conhece tanto o seu Deus e quem somos, que nós vamos poder falar, assim diz o Senhor, e o poder de Deus se manifestar. Como se manifestou depois no próprio livro de Atos, através da vida de Pedro, e 3.000 almas se converteram. Deus está falando de uma igreja que se manifeste de maneira a entender que o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem... Como que é? Não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos fala sobre isso. Então, nós precisamos ter esse entendimento. O que é que Deus está trazendo para mim? Ele está trazendo poder. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Ficai aqui, meu povo, até que Moisés volte com o desenho do que eu quero para vocês. E aí um povo se corrompe. Aqui um povo dá lugar. Aqui um povo se corrompe. Então, vamos ter sempre o poder de decidir. Ou vamos nos corromper, ou vamos nos tornar verdadeiramente os sacerdócios do Senhor, os sacerdócios, reino e sacerdócio. Lá eu vou deixar essa palavra para que depois o pastor Alexandre já entre com a palavra dele, em nome de Jesus, que temos que dar lugar para aqueles que quiserem testemunhar, em nome de Jesus. Amém? Então, Apocalipse, capítulo 5. Eu quero hoje te incentivar a não permitir que o adversário roube a tua semente sacerdotal e a tua semente de reino. Nós fazemos parte de um reino. E porque representamos um reino, nós vamos nos manifestar como sacerdócio desse reino. Não podemos permitir que o adversário roube isso de mim e de você. Essa parte de sermos uma igreja Eliú encheu meu coração de alegria e de esperança. O que é uma igreja Eliú? Para você que não ouviu ontem a ministração, é uma igreja que tem uma boca que pode discernir para que o Espírito Santo de Deus possa se manifestar, como depois se manifestou a Jó. Deus se manifestou a Jó depois da interferência de Eliú. Entenda isso. Depois que um homem cheio de uma boca profética se manifestou, aí o que aconteceu? Deus pôde vir e se apresentar ali e fazer prodígios, maravilhas e sinais e convencer a Jó que ele verdadeiramente tinha que pôr a mão na boca. Uma vez falei, duas vezes falei, não vou falar mais. É esse tipo de igreja que o Senhor quer levantar na tua vida e na minha vida. Igrejas que saibam o Deus que serve, que conhece o Senhor, seu Deus, e fazem proezas. Uma igreja que sabe quem ela é, muito bem posicionada, curada da orfandade, curada da falta de identidade, curada daquilo que o adversário quer falar, que a igreja é, você vai poder falar na cara de Satanás. Eu não sou isso. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo, a melhor manifestação que eu gostaria de ter na presença de Deus é ser serva. Aí eu falava, que legal, acho que eu também vou querer ser isso, quero ser serva. E aquilo entrou de maneira distorcida no meu coração. Porque provavelmente aquela pessoa, na espiritualidade que ela já tinha, ela estava falando, uma filha que serve. Mas como a minha mente estava em formação, eu achei que ser serva era mais importante que ser filha. Aliás, eu não tinha nem entendimento que eu podia ser filha. E aí eu entrei num tipo de religiosidade para quê? Para ser serva. Se eu só servir, é o melhor lugar que eu posso estar. Eu acreditava naquilo que a autoridade espiritual falou. Só que houve uma inversão ali na minha mente. A melhor posição que você possa ter, no sentido de DNA, é ser filha. Nunca negocie isso. Primeiro, eu sou filha. Agora, no seu caráter, qual é a melhor posição que você pode ter? Uma filha que serve. Aí sim, aí vai dar certo. Porque você tem o aconchego do pai e serve porque ama. Então, veja como o adversário ele vai distorcendo as palavras, vai formando colunas ou fundamentos religiosos dentro de nós e pode nos levar para um distanciamento muito forte da presença de Deus. Então, que em nome de Jesus nós voltemos os nossos olhos ao Senhor e somente ao Senhor. Amém? E temos um pai. Sim, todos somos filhos, sim. Amém? Somos filhos e temos um pai. E aí eu vou falar, eu vou servir o meu pai. Aí o seu caráter vai estar em ordem. Aleluia! Graças a Deus. Aí aqui em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre toda a terra. Sabe do que está sendo falado aqui? Daquele selo que foi lançado lá no dia de Pentecostes, em Atos 2.
lá naquele momento, Deus colocou a semente nas várias e diversas nações que estavam naquele lugar, celebrando o Pentecostes de Deus, lá em Jerusalém, foram revestidos do poder de Deus, e aí se manifestaram dessa maneira que está escrito aqui em Apocalipse, porque se formos ver lá, eles estão falando, cada um fala na sua língua original, que coisa que é essa? Sabe qual era a coisa? Então esse povo vai me adorar, essa tribo vai me adorar, essa nação vai me adorar, esse povo vai me adorar, porque estou colocando uma língua de um reinado, não é uma nação apenas. Estou juntando, estou colocando a minha fonte na boca deles para que eles saibam que existe um Deus e o único e verdadeiro Deus. É Eliú voltando novamente. Ele é Deus. Ele é o meu Deus. Então, hoje, que nós possamos ter esse entendimento e não nos revoltarmos contra a voz profética. Se for hoje ainda que o Senhor quiser trazer a palavra, depois nós esclareceremos. Se não, amanhã trazemos esse restante de palavra. Agora, com o pastor Alexandre, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Irmãos, Êxodo 32, versículo 1 vai falar assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Então aqui já começa uma manifestação triste, né, que a gente vê até os dias de hoje, como nós somos falhos em ter uma memória daquilo que Deus fez, do que as pessoas fizeram a nosso favor, do que elas representam no mundo espiritual. Eles se perdem muito rápido disso. Então, eles se referem a Moisés como uma pessoa muito comum, uma pessoa como se fosse assim: quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, foi muita coisa, né? Sei lá o que aconteceu com esse cara aí. Então, é uma coisa que chega a ser absurda, porque Moisés está lá, na presença de Deus, buscando a face do Senhor para conduzir o povo até o lugar que tinha que conduzir. Estava ali onde as pessoas não tinham coragem nem condição de estar. Ele estava por aquela nação, por aquele povo, e na verdade eles estavam tendo a estadia de Moisés naquele lugar como tardia. Está demorando muito para descer. Vai saber o que aconteceu. Ele já tirou a gente do Egito, já está bom demais. Agora, faz o seguinte, eles falam para Arão. Não, aí eles falam para... Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com o burim e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Então, assim, eles já se perderam daquela figura de Moisés e automaticamente já se perderam também da figura de Deus. Quem tinha tirado eles do Egito já agora já era um bezerro de ouro que eles acabaram de fazer e ele já tinha um, um efeito retroativo na vida deles, que era ele que tinha tirado eles de lá. Então, esse aqui é o Deus que nos tirou do Egito. O que nós acabamos de construir agora é o que está valendo. Mas aquele Deus que nos tirou, aquele Deus que abriu o Mar Vermelho, aquele Deus que fez tudo isso acontecer, então esse Deus aí para nós e Moisés, são tardios, estão paralisados, estão parados, e a gente não vai esperar por nada disso. Então, como a gente substitui, nós não vigiarmos, como a gente substitui aquela presença, aquela manifestação, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus é, por algo que nós criamos agora com o nosso entendimento, aquilo que nós lançamos mão na força do nosso braço, aquilo que nós criamos com aquilo que nós temos, nós queremos materializar algo e nós então simplesmente substituímos a presença de Deus por isso. E agora então nós temos um Deus que nós estamos vendo, porque aquele lá não volta, aquele que nos tirou, deve ter se perdido com aquele Deus, agora esse bezerro nós estamos vendo, então nós já atribuímos a ele essa manifestação de ter nos tirado da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai e desce. Agora vê o que Deus estava vendo. Porque o teu povo, era o povo de Moisés, que fizesse sair do Egito, se corrompeu.
e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou e disse: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Então, na verdade, Deus estava falando assim: eles estão tendo a tua descida ou a minha visitação como tardia, mas eles estão sendo precipitados em sair da minha presença. Na verdade, eles não estão esperando você descer. Eles estão falhando, mas eles já atribuem a responsabilidade para alguém, que é o que acontece todo dia também. A pessoa ela vê toda aquela manifestação, acontece um monte de coisa, e daqui a pouco ela inventa alguma coisa, ela cria um novo Deus para ela, e rapidamente ela arruma um culpado para isso. Então tá tardando, sei lá o que aconteceu com esse Moisés, vamos fazer um negócio novo, vamos tocar. A vida não pode parar. E na verdade eles estavam interrompendo a visitação da vida, achando que eles estavam trazendo vida, eles estavam gerando ali morte, que era aquele bezerro de ouro. Então, dentro dessa manifestação, o que eu creio aqui, quem mais falhou para mim nisso tudo? Arão. Arão era a pessoa que ele tinha que ter paralisado essa manifestação da carne. Então, para mim, ali nós temos Moisés como uma representação do Espírito, buscando de Deus a revelação, o entendimento, as direções do que tinha que ser feito. Mas ele deixou um representante na terra, que para mim pode ser considerado como a alma, para educar a carne quando ela se manifestasse. Perdão. E Arão não teve essa manifestação. A alma falhou completamente. A alma cedeu aos apelos e aos encantos e aos desejos da carne. E ele teve aquilo depois como uma festa ao Senhor. Ele foi se envolvendo naquilo. Então nós precisamos entender que nós podemos nos perder rapidamente. Então em nós vai ter um Moisés que está buscando a Deus, perdão, irmãos. Mas também vai ter um povo revoltado dentro de nós, que vai fazer uma proposta assim, está demorando muito. Cadê esse Deus? Cadê isso que você está orando? Cadê isso que você está fazendo? Cadê a manifestação dessa contagem do Homer? Cadê? 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 E a tua alma pode ceder a isso. Pode ceder a esse tipo de apelo da carne. E nós, então, entrarmos num momento onde nós vamos jogar tudo por terra. Onde nós vamos perder tudo que nós fizemos. Porque depois disso tem muito prejuízo. Meu Deus. Moisés desce, quebra as tábuas. Depois ele convoca ali um povo, a tribo de Levi se apresenta. Depois tem morte, morre um monte de gente. Então, assim, os desdobramentos disso serão terríveis. O que vai acontecendo é por causa de uma alma não conquistada, por causa de uma alma que, para mim, era para ela estar super alinhada com o espírito de Moisés. Para mim, Arão era o cara que andou junto, que sabia o que estava acontecendo, que Deus levantou por boca, que estava entrosado. Então, a tua alma, você tem que fazer ela caminhar com você e tem que ter muito cuidado com ela, porque às vezes a gente pensa assim, não, eu estou resolvida nisso. Mas quando a nossa carne se levanta com uma potência, a gente se perde muito rápido. Sim. Então, é um risco muito grande que a gente está correndo. E nós precisamos entender, então, e ficarmos muito vigilantes. Por quê? Porque a nossa carne, ela vai bater a nossa porta falando, está demorando. Cadê o resultado? Cadê a resposta? Cadê o que você fez? 49 dias, levantando cedo, assistindo esse negócio, mandando oferta, e não está acontecendo nada. Então, toma cuidado. Porque agora, nesses dias de Pentecostes, e daqui para frente, teu espírito estará lá no monte, gerando aquilo que Deus tem para você. E você precisa ter uma alma muito firme em Deus, para quando a tua carne se levantar, a tua alma poder falar: calma, que o meu espírito está gerando. Aleluia. Calma, que eu tenho uma informação aqui. Calma, que vai acontecer. E você ficar quieta, você aquietando a tua alma e a tua alma dando ordem para a tua carne silenciar. Eu creio que nesses dias de Pentecoste, isso será crucial para obtermos vitória. Isso será, assim, realmente, como alguns irmãos aqui gostam, né? Será uma chave. Como outros irmãos gostam, tem uma atmosfera liberada para nós, para acessarmos esse ambiente. Amém. Então, não nos percamos dessa atmosfera da contagem do Homer. Tem um alimento, foi sólido, tem nutriente, tem ali realmente tudo que nós precisamos. Só que lá embaixo vai ter um povo que vai ficar ali oscilando, que vai ficar começando a falar, a ponto de entorpecer, de trazer um encantamento,
de engolir aquela figura de Arão, de, de deixar Arão ali nulo. Ele ficou olhando para tudo aquilo e é muita pressão. Nós precisamos entender que a carne, ela faz muita pressão na nossa vida, porque os argumentos que ela levanta são argumentos que são mentiras, mas que ele tem uma grande aparência de verdade. Elas são realidades, muitas vezes, que a carne levanta. Nós já falamos algumas vezes sobre isso. As argumentações dela têm uma certa consistência, mas no reino das trevas. Então ele vai começar a levantar. Ele fala assim, mas não está demorando? Porque Moisés não desce. Mas já não foram os 49 dias? Agora já não tem um negócio de Pentecoste? Já não falou que ia frutificar? E cadê o fruto? Para a gente perder tudo isso. Então toma cuidado, porque a pastora tem tido aqui algumas coisas, algum tipo de manifestação, teve uma visão com uma irmã ontem que vai frutificar rápido. Ela via dentro daquela irmã os frutos vindo muito rápido. E ela entregou essa palavra ontem à tarde aqui para uma irmã. Só que o nosso, o seu, o meu, pode demorar um pouco mais. E nós vamos ter como tardio, ou nós vamos ter, ou vai acontecer como Deus falou, o povo já se perdeu, porque achou que não ia acontecer nada. Porque o povo já se corrompeu. Então nós vamos nos corromper, ou nós vamos entender, o meu espírito está recebendo tudo que tem que receber para esse tipo de coisa. Amém. Irmãos, Deus começa a levantar pessoas, Deus é cuidadoso em cada detalhe. Ele fala assim para Moisés, eu já levantei um homem, acho que é o Oliabe, alguma coisa assim. Oliabe e Bezaleel. Bezaliel, eu capacitei, eu dei para eles sabedoria, inteligência, eles vão saber moldar, eles vão saber desenhar, eles vão saber fazer as coisas de ouro, de prata, de madeira. Já levantei ajudante para eles, já fiz. Então Deus vai preparando tudo, porque as coisas que Deus pediu, com o que tinha de disponibilidade, eu creio que de ferramentas e tudo na época, era um absurdo. Mas aí Deus dá uma inteligência, dá uma manifestação ali de genialidade a algumas pessoas. Eles tiveram que estar acima, eles tiveram que ter realmente uma mente muito de Deus ali. Então, aqueles 10% que nos sobraram de inteligência, né, que a ciência fala aí, teve que ser. Deus deu uma. Falou, cara, eu preciso pegar um pouco lá do Éden, que Adão perdeu, e vou pôr nesses caras aqui. Aleluia. Então, talvez ele tenha levado esses meninos para 15, para 20, que já é um absurdo. Então, desse tipo de manifestação, ele coloca ali e ele está preparando todas as coisas. Então, ele deixa Moisés suprido e ele escreve, ele fala, 2 pedras escritas de ambos os lados. Então, era muita coisa que Moisés estava produzindo. E a carne, que ela está ali só para nos atrapalhar, é muita demora. E esse negócio aí já era. Foram só falácias. Esse Alexandre, essa Fátima, ficou lá, falou, esse Éder, e mais não sei quem falou de Homer, tudo conversa mole, vamos embora, vamos fazer alguma coisa para nós aqui. Então, cuidado com isso. É o que eu te peço nesses dias. Eu creio que isso é para nos guardar, para nos blindar, para nós já entrarmos nesses dias onde nós iremos frutificar, onde está disponível para nós a potência dessas sementes, onde você vai se envolver nisso agora na parte da oferta, onde tudo vai acontecer aí e você vai fazer tudo o que você tem que fazer. E agora o que vai ter que fazer? Um passo importantíssimo agora? Silenciar a voz da carne. Agora é pôr Arão para funcionar, porque o Espírito ele está lá. O Espírito ele está diante do Senhor, ele está buscando, ele está gerando, ele continua lá. Agora, nós temos que confiar que a nossa alma vai ter realmente suporte para aguentar isso. Para aguentar a pressão, a cobrança da carne, para falar, não, aquieta, você vai esperar. E nós vamos dar certo. Em nome de Jesus. Então, que o Senhor nos deve aí, nesses ambientes de entrega, de dependência, de espera, e estarmos realmente sendo visitados pelo Senhor, em nome de Jesus, nesses dias. Amém? Posso terminar? Então, agora, amados, o que eu gostaria de falar? Que aqui, Moisés estava preparando o céu para trazer na terra. E Jesus fala, eu vou preparar lugar. E depois eu vou enviar o Consolador para vocês. Então, Jesus foi fazer a mesma coisa que Moisés fez ali. Ele foi preparar o céu para trazer para a terra. Pentecostes. Jesus foi preparar um lugar para o povo e depois ele ia trazer um Espírito Consolador para nós. Céu na terra. E ambos tiveram, como que eu posso dizer?
um tempo de espera na presença de Deus, mas a ansiedade da alma, ela precisa ser confrontada por aquilo que está em Isaías, como falamos ontem. Quem tem fé não se apressa. Coloque a tua alma para descansar no descanso de Deus. Não permita que esse povo que vive nos cercando, cheirando, sentindo, rastreando o cheiro da nossa colheita, ele fique e traga contra nós aquilo que aconteceu com Pazur. Hoje, enquanto estava orando, eu estava pedindo perdão pela minha vida. Quantas e quantas vezes eu me levantei contra a voz profética. Então, a voz profética vinha e trazia uma palavra de direcionamento para mim. Filha, você está sendo amada. Filha, você vai fazer isso. Filha, você é aquilo. E o adversário, por conta da realidade, como o pastor Alexandre está falando, esse Moisés aí está demorando. Olha, uma realidade mentirosa, o adversário ia me enganando. E o que aconteceu comigo? Eu passei a ser um terror por todos os lados, para mim mesma. Por quê? Porque eu dei crédito à mentira. E a palavra de Deus diz assim: por não darem crédito ao amor da verdade, o Senhor os entregou à operação do erro, para que crescem em sinais da mentira, o qual é produzido por Satanás. Tessalonicenses fala essas coisas. Então, nós precisamos entender, irmã Maria Dirce, que é exatamente isso. O Senhor fala para você: você é amada, você é bendita, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E o adversário fala: você não é nada. Você não é amada, você não isso, não aquilo. E nós cremos e nos levantamos contra a voz profética. Aquele homem, o Jeremias, ele estava trazendo sobre os sacerdotes da época aquilo que iria acontecer por conta das suas próprias pecaminosidades. Certo, um ajuste, um alinhamento. Mas quanto alinhamento que Deus tem dado a nosso favor, são alinhamentos maravilhosos da nossa própria pessoa, em Cristo. Mas o adversário, com a condenação, autocondenação, autorrejeição e rejeição, medo de rejeição, Deus fala para nós: você é, o adversário fala: você não é. E nós ficamos com o adversário. E aí o que nós fazemos? Fazemos Deus mentiroso. O terror vai vir sobre nós. E aí nós nos transformamos em Pazur, terror por todos os lados. Então, não acreditava. Olha, eu não acreditava no Senhor, mas acreditava no adversário. O que nós fizemos? Dar crédito à mentira. Ela dá legalidade para Satanás para trazer. Por que vamos fazer tribunais? Porque nós estamos dando crédito à mentira. E isso faz com que nós demos legalidade às coisas que são faladas no inferno, que vem contra nós aceitamos como verdadeira. A nossa fé, entre aspas, nosso poder de crer, assina embaixo daquilo que Satanás lançou como mentira. Como o Senhor fala: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Aí nós passamos por cima da palavra, chutamos a palavra para o lado e falamos: não, eu estou condenada. Não, eu estou isso, eu estou aquilo. E Deus fala: mas e a minha palavra? E aí nós deixamos a palavra e assinamos o contrato para Satanás. Por isso falamos ontem de Isaías 25. Nós fizemos contrato com a morte. O inferno veio sobre nós e nós assinamos embaixo. Aí nós vivemos aquilo que meu esposo fala, das fagulhas do inferno. Porque fizemos Deus mentiroso e Satanás verdadeiro. Então, esses juízos estão todos lá na mão de Satanás. Aí ele quer vir com seus sinais de mentira, que às vezes são enfermidades, às vezes são espíritos de loucura, às vezes são falências, às vezes são problemas ministeriais, às vezes são paralisias espirituais. O que é que Deus tem trazido? O que o adversário tem trazido na sua vida, que foi você e eu que demos legalidade para ele através de uma fé ou um poder de crer naquilo que ele falou e era mentira. Então, o Senhor está falando para nós: vocês vão viver o Pentecoste sim, mas vocês vão viver o Pentecoste de um lugar espiritual, onde eu sou verdadeiro e vocês vão fazer Satanás mentiroso, de uma vez por todas. Vocês vão olhar para os decretos daquilo que eu falo sobre vocês, os bons pensamentos que eu tenho sobre vocês vão permitir que esses pensamentos sejam verdadeiros. Vocês vão parar de dar crédito à mentira, em nome de Jesus. Eu já vou terminar. E aqui eu quero dizer o seguinte: enquanto no Monte Sinai, quando Moisés desceu com as tábuas da aliança, aquele povo tinha feito bezerro de ouro, sabe quantas pessoas tinham morrido? Umas 3.000 pessoas. E que aquele povo da obediência ao Espírito de Deus, lá em Pentecostes, lá em Atos, sabe quantas pessoas se converteram? Umas 3.000 almas. Sabe o que Deus está falando? Eu resgato os lugares de mentira da sua vida e coloco um espírito novo. É isso que Deus está falando para nós. Se vocês derem crédito à verdadeira movimentação do que é Pentecoste, que é um posicionamento de um povo, não é Deus vindo visitar um povo apenas com a sua palavra. É Deus vindo visitar um povo, mas o povo dá resposta. O povo está pronto. O povo fala: eu não vou acreditar em Satanás. Eu não vou fazer bezerro de ouro. Meu Deus não está demorando nada. O meu Deus está fazendo todas as coisas no tempo certo. E Ele está me preparando. E Ele vai me dar aquilo que Ele prometeu que Ele me dará.
que é uma alma nova, as suas leis marcadas na tábua do meu coração. E eu vou viver uma vida de prosperidade e paz. Amém, queridos? Então, eu quero trazer essa palavra em nome de Jesus. Eu creio que eu marquei tudo aqui, eu creio que está tudo certo. Em nome de Jesus. Amém? Agora, o pastor Alexandre vai ver as oportunidades aí para a glória de Deus. Amém? Então nós vamos abrir aí. Você que tiver oportunidade, você que quiser nessa oportunidade falar o que você recebeu aí da parte de Deus, especificamente mesmo sobre a contagem do Homer, tá bom? Se você tiver um outro tipo de testemunho, a gente vai preparar outro dia. Hoje nós precisamos a respeito disso. O que Deus falou com você, o que você passou, especificamente nessa área, nos 49 dias aí da contagem do Homer. Quem quiser falar, pode se manifestar aí. Mas quanta gente quer falar? Como diz o apóstolo, Entra, sem tumulto. A irmã Silvia, quer vamos falar? entrar na fila, pega a senha. Tá aberto, viu? Pode abrir Esse aí. dia eu estava atendendo o irmãozinho, ele falou assim que tava uma guerra tão grande na casa dele que ele levantou de madrugada. Ele falou assim, era tanto demônio que tava mandando embora. Eu falei assim, vai pegando senha, sai de 12 em 12. Não sei por que de 12, mas mandou pegar senha para sair, de tanto que tinha. Mas graças a Deus está dando certo. Aleluia. Vamos lá, irmã Silvia. Bom dia, Shalom. Bom dia, Shalom, shalom, bom dia. Então, né, é um processo, né, mas foi na contagem do Homer, né, que eu tive um entendimento mais profundo. Na verdade, esse ano é o segundo ano, só que o ano passado eu não me envolvi, eu não entendia. Eu fiz, mas eu não entendia, eu não me envolvi, eu não participei e eu não tive frutos porque eu não me envolvi. Mas esse ano, o que eu entendi todos esses dias e que o Senhor falou muito em meu coração, quando nós nos envolvemos verdadeiramente, é impossível você não envolver a tua casa junto. Eu estou vivendo assim um milagre na minha casa, aleluia. na minha família. Então, foi um processo. Na realidade, desde quando eu conheci vocês, mas foi agora, assim, nessa contagem, né, que o Senhor está falando muito, muito, muito forte. Não tem como, quando você se envolver, a sua família não ser envolvida junto. E eu vou além da família, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que de alguma forma, ou no nosso ministério, se envolvendo junto. E eu sou muito grata a Deus, muito, muito pela vida de vocês e por tudo o que está acontecendo. Deus é bom. Amém? Aleluia. Glória a Deus pela Graças a palavra. Deus. Amém. Mais alguém? Ai, Não ai. precisa empurrar. A fila tá grande. Calma, que tem lugar para todo mundo. Aleluia. Glória a Deus. Mais alguém? Algo mais? Só abrir o microfone, já está liberado, é só abrir. Amém? Que espírito de timidez, Ah, meu Deus, eu. que é esse? Amém. Já que ninguém quer falar, deixa eu falar, gente. Tá todo mundo querendo falar junto, pelo amor de Deus, calma aí. Deixa eu sentar aqui num assim, bem bonito, assim, que hoje eu posso, né? Sentar num lugar bonito, para parecer bonita na fila. Gente, eu quero agradecer por esse tempo, né, de Homer. E no decorrer desse tempo, né, Deus tem falado muito comigo através do Homer, através da própria palavra, a palavra está vindo como uma palavra revelada, sabe? É um mover assim espiritual assim que tem acontecido dentro desse mover, né, da contagem do Homer, que assim eu não tenho nem como explicar aquilo que está acontecendo, né, na minha vida e o crescimento que a palavra está proporcionando,
dentro, dentro desses dias, dentro desses 40 dias, né, que a gente tem sido alimentado aí pela essa palavra, pelos esses 2 pontos, sei lá quanto, de Homer por dia, né, que tem nutrido não só o físico, mas o espiritual muito mais, porque é como se o céu estivesse descortinando, sabe? A palavra está se materializando, ela tá, é tipo assim, como se ela estivesse sendo revelada. Peraí, gente. Pronto. Deixa eu pegar um bichinho aqui que está latindo junto comigo. Então, assim, é uma coisa assim sobrenatural que está acontecendo dentro desses dias. E é isso que eu quero estar falando, né? Daquilo que está acontecendo no mundo espiritual, a movimentação do mundo espiritual, como está sendo o mover do Espírito, das lamparinas, né, dele acesa ali, o candelabro aceso, como que ele está nos nutrindo, nos direcionando, nos dando visão, me dando uma visão nova, né? Que dentro de cada movimento é o espírito de conselho, de sabedoria, de entendimento, de discernimento, de tudo aquilo que ele tem ministrado. Eu vou falar assim, né, de mim, eu tenho conseguido mastigar e digerir a palavra, e ela está trazendo vida, aonde tinha morte, ela está trazendo vida, aonde eu estava presa, parada, ela está quebrando aqueles grilhões. Gente, está sendo uma coisa assim fantástica, porque eu sou uma pessoa, eu vou falar que eu era, tá? Uma pessoa assim muito tímida, tudo assim que eu tinha de falar, eu falava, mas ficava morrendo de medo de falar e alguém me perguntar alguma coisa e aquilo que eu via eu não conseguia responder na mesma hora, porque é uma coisa assim que eu tenho muita dificuldade, a pessoa perguntar e dentro da visão que eu tive, eu não consegui responder. E isso assim me paralisava. E hoje é como se tivesse alguém me empurrando. Vai, você falou, vai. Você está vendo? Vai, faz. É como se tivesse alguém me empurrando, me impulsionando, para mim poder estar tomando as atitudes, para mim poder estar me posicionando, né? E eu vi que foi dentro desse tempo que nós temos passado aqui, né, dentro da Contagem do Homem, né? E tem acontecido mudança de vida na minha vida. E eu quero agradecer por essa oportunidade que nós tivemos de estar aprendendo e vivendo a revelação do Espírito através da Contagem do Homem. Amém? É isso que eu quero deixar. Deus, amém, glória a Deus. Eu. Shalom, shalom. Shalom, Glória a bom dia. Deus. Então, eu não vou nem listar porque não tem como, né? São muitas bênçãos que foram geradas, que ainda está vindo o fruto, né? E eu só tenho a agradecer ao Senhor por esse discernimento, né, que o Senhor tem nos dado da paternidade, por essa aceitação, por essa obediência, porque para poder gerar em mim obediência, né, mais de 20 anos, né? Então, que eu sempre agia tipo assim, não, mas Deus falou e eu vou fazer, mas eu não tinha direção, não tinha, tinha orientação, tinha direção, mas eu via do meu jeito. Eu não via como outras pessoas ensinavam, né? Não que eu não fui ensinada. Excelentes pessoas passaram pela minha vida, excelentes pastores, pastoras. Né? Não estou culpando a eles, estou falando de mim. Então, eu não tinha esse discernimento de parar, olhar, ouvir, né? É o sinal verde, o amarelo e o vermelho. Então, eu estava sempre no verde, sempre no verde. Eu nunca botava o pé no freio, né? E depois da paternidade de vocês e seguindo tempos e estações, né? E, junto com a apóstolo Éder é uma bênção nas nossas vidas, mas a paternidade vinda de vocês é uma coisa muito próxima, né? É família. Então a gente está aqui, a gente toma café, a gente tem intimidade para falar dos problemas, para abrir uns para os outros, né? É claro que o grupo está crescendo bastante, a gente fica mais cauteloso, porque a gente não conhece, mas eu tenho a agradecer, assim, pelo nível de obediência, de posicionamento,
Eu sei que eu vou ser confrontada por essas palavras. Quando a gente fala, a gente é confrontado. E isso sair de mim, meus próprios filhos têm estranhado. Então, assim, não, eu não posso hoje porque eu tenho um compromisso. Mas você vai sair? Não, é pelo Zoom. Mas, gente, como assim? Então, assim, o próprio pessoal do condomínio, né? Eles não conseguem entender esse nível de entrega. E isso, para mim, assim, está sendo maravilhoso, porque está sendo gerado muita coisa já foi desgarrada, já foi, né, já foi quebrado o grilhão. Então agora é só mesmo o processo de aguardar, que o Senhor está trabalhando também em mim isso, né, a paciência, a longanimidade, do esperar. Mas eu tenho recebido muitas bênçãos, né, a começar pela minha família, pelos livramentos que o Senhor tem dado, e em tudo. A contagem do Homer, para mim, foi extraordinário, uma coisa espetacular. Com relação aos dons espirituais também, né? Eu passei já por muitas acusações e hoje não tem mais. E antes eu chegava nos lugares, era só treva, eu só conseguia ver as trevas dos lugares onde eu ia. E o Senhor tem me dado a oportunidade de estar indo a lugares, a convite de outras pessoas, e eu chego nos lugares, não que não tenha a treva, mas essa treva não me incomoda a ponto de me afrontar. A treva sai. Então, isso tem sido maravilhoso nos lugares, porque eu chego e eu sinto que a atmosfera muda, não porque quem eu sou, Maria disse, mas pelo que eu carrego, pelo Jesus em mim, né? Porque é Ele, não sou eu. Então, quando eu passei a entender isso, e o apóstolo Ed ensina para nós, né? Nós somos o dom. Então, nós temos que manifestar o que o Senhor é em nós. Então, fulano tem o dom, não, fulano é o dom. Então, vocês são o dom, né? Vocês são o dom mestral, o dom de paternidade, o dom de ensinar, vocês são. E eu quero honrar vocês, assim, nisso, né? Toda honra, toda glória ao Senhor e toda honra e toda glória a vocês também aqui na terra, porque vocês têm resgatado filhos, resgatado pessoas órfãs, né? Resgatado órfãos e viúvas. Então, que o Senhor reverbere na vida de vocês, na vida do Mateus, da Letícia, na vida de toda a parentela de vocês, na boa medida, recalcada, sacudida, a honra devida, né, de tudo que foi perdido, de sementes que foram plantadas em locais estéreis, que essas sementes sejam como a raiz tuberosa e a raiz do tubérculo que nós aprendemos, né, que essa raiz, ao cheiro das águas, ela brote, essa semente, ela brote e ela venha frutificar 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. Gratidão por tudo. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. A honra nós recebemos, a glória é toda dele mesmo. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Dirce. Mais Sim. alguém? Algo mais? A irmã Jéssica colocou aqui algo. Vamos dar uma olhadinha rapidamente. Irmã Jéssica, deixa eu ver aqui. Agradecendo a Deus pela vida dos pastores, fazia mais de um ano orando conseguir uma oportunidade. E graças a Deus estamos nessa jornada. Amém. Irmã Jéssica, obrigada. Deus te abençoe. Que nós possamos continuar firmes aí. Em nome de Jesus, quem tinha aberto, a irmã Felizarda, pode falar, já está aberto. Alô, bom dia. Posso ficar com a telefone fechada? Pode. Tá bom. Eu queria deixar essa palavra aí que eu coloquei agora para vocês dois. Romano 13, de 7 a 8. Dê a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Amém. Não deve nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprimento a lei. Aqui na Itália tem um prato bom, uma delícia esse prato, na parte de Lombardia, lá para Milão, que se chama caçuola. É um prato pesado para fazer uma digestão. A picanha não é nada, né? A feijoada não é nada. Então, eu estou nesse processo desse homem, ainda estou tentando digerir, sabe? Ainda tem que passar ainda pelo, como se chama aqui, engolir, para depois fazer aquela digestão. E eu, na minha ignorância, eu dizia, ano passado, o que é esse negócio de homem, gente? O que é isso, homem, homem?
Jesus, o que é isso? Eu não consegui entender. Aí, quando eu não consigo entender uma coisa, eu fico triste, sabe? Eu falei assim, Jesus, tu me ensina para mim o que é esse homem aí. Eu ficava com vergonha de pedir algumas pessoas, outras. Aí, esse ano eu entendi as porções da palavra, da transformação, da mudança, né? Como ontem o pastor, ontem lá, eu escutei a predicação lá da igreja, onde que ele estava. Não vou responder, não. Pode ficar aí. O cliente está chamando agora, não vou responder, não. Pois eu chamo. E é como o apóstolo Edre fala, né? Todo esse conhecimento que você está tendo, todas essas informações, o que está trazendo na sua vida? Porque se não traz mudança, é somente informações. Você está só magazinando informações. E isso eu não quero para a minha vida. Eu quero colocar em prática todo dia. É difícil? Porque a carne grita. Vem de vez em quando a crise de pedroca, de cortar a meia de qualquer maico? Vem, porque a gente é carne. Às vezes vem, né, aquela crise do Pedro de querer cortar a orelha de alguém ou jogar alguém pela janela. Tem. Sim, me vem essa crise. Mas não posso fazer, né? E a pessoa, você me perdoa? Claro, tem que perdoar, porque senão eu vou para o inferno. Sou obrigada a perdoar você, querida. Sou obrigada, senão eu vou para o inferno. Então, tem o sangue, né, que grita, né? Outro dia, quando eu estava aí, ó, escutando a ministração da irmã Disse, eu louvo a Deus pela vida dela também, a respeito dos sanguíneos, né? Desse, agora não me vem em mente esse sanguíneo, traumático, eu não sei como é que se dá o nome aí, né? E eu falei, Senhor, eu tenho que morrer todo dia. Eu tenho, essa área eu Temperamento. não consigo. Temperamento, obrigada, irmã Disse. Esse temperamento, não consigo, aqui está difícil. Isso aqui eu não consigo, se eu for o Senhor, se o Senhor mudou Pedro, o Senhor pode mudar mim também. Então, quando ele falou, né, buscar-me-ei, que bate a porta, né, quando bate, ele não fica. Como a palavra diz, se meu filho pede o pão, as coisas eu vou dar uma pedra, né, então se eu estou pedindo, no seu tempo determinado, então, nessa contagem do homem que eu fiz tanto com a senhora, como eu fiz com o apóstolo Éder Gregório, todos os dois, e da senhora chegou um pouco tarde, mas eu dei continuidade, entendeu? Mas tanto o seu como o pastor do apóstolo Éder, eu estou descarregando esses vídeos, que eu tenho um programa, que eu descarrego todos esses vídeos, todos esses estudos em vídeo, MP3, para eu reescutar, rever algo que passou, muitas coisas passaram de batido, porque eu estava trabalhando, estava escutando, é um horário de trabalho isso, mas eu não quis, me esforcei, e também estava em Portugal, não deu tempo para escutar, mas depois eu coloquei em dias as minhas aulas em Portugal, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, pastora Fátima, pela vida do pastor Alexandre, pela vida da irmã Disse, que ela ministrou, da Geni, outras irmãs que estiveram aqui também, a irmã Fátima, todas aquelas que trouxeram uma porção, né, para ajudar a ser esse povo que Deus escolheu, como a senhora escreveu hoje ali, ele escolheu uma nação, mas o povo não obedeceu, virou tribos, né? A senhora escreveu hoje de manhã ali, naqueles estudos, lembra que a senhora falou? Deus tinha escolhido uma nação, né? Mas o povo não entrou naquele propósito que Deus quis, então virou tribos, né? Então, que nós possamos ver os erros dos nossos e procurar se consertar, estar dentro do parâmetro que Deus quer para nossas vidas. Eu digo sempre que Deus é santo, Ele não mudou, Ele não convive com o pecado, com a mentira, né? Então, nós temos assim, mostra para mim o que está errado. Eu estou num período fazendo cartinhas, sabe? Liberando a minha alma, cartas, fazendo os cartas, escrevendo cartas, liberando, estou tirando a minha alma de lugares que eu não quero que ela esteja mais. Eu falando comigo mesmo, falando comigo, sabe? E liberando perdão, pedindo perdão. E o Espírito vai trazendo de sábado, todo dia, eu só escrevendo carta, só para mim, precisava de umas 20 folhas. Eu acho que vai demorar uns 6 meses, só para mim. Então, eu louvo a Deus isso, porque é o momento que Ele está nos ajudando a sair desse ambiente, a tirar nossa alma desse lugar que não pertence a nós, que o inimigo distorceu, né? Então, pastora Fátima, eu gostaria de orar rapidinho para a senhora e para o pastor Alexandre. E também as irmãs, pegam também, façam como Jacó, roubem a bênção para vocês também, o que eu dou para ela, vocês pedem para vocês também, viu? Faz como Jacó. Jacó, ele roubava tudo, pegava de tudo. E agradecer,
muito pela vida de vocês, tá? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês não caíram de paraquedas aqui. Deus te preparou lá atrás, toda aquela sofrência, todo aquele deserto. Veio o pastor Alexandre totalmente transformado, que eu me lembro do pastor Alexandre, eu tenho 2 imagens do pastor Alexandre, sentado naquela cadeira com a cara feia, bravo, esse Jesus da glória, Senhor, o que você fez com esse homem? Ele mudou totalmente, virou um mel. Agora está até comendo mel, virou um mel, ficou doce, e Deus faz isso. Então, quero que ele faça também na minha vida, né? Porque o pastor Alexandre, a gente se parece muito, tá? Eu pareço muito com ele, viu? Caráter, essas coisas assim, né? Eu me vejo nele, né? Então, se o senhor mudou, ele vai mudar a mim também. Então, quero louvar a Deus pela vida de vocês. Que Deus tem coisas maiores. Isso é só, como diz o italiano, um antipasto, é uma entrada. Mas na Itália tem o primeiro, aí outro primeiro, tem o segundo, terceiro, dessert, até chegar ao café, até chegar o ramassó, que é um digestivo. Então, eu queria orar por vocês, abençoar a vida de vocês, em concordância com as irmãs. A senhora recebe essa oração? Vocês recebem essa oração? Pai querido, amado, Deus, eu não tenho palavras para agradecer a minha gratidão pela vida da pastora Fátima, pela vida do pastor Alexandre e pela vida de cada irmã que estão aqui, que acompanharam esses dias. Eu cheguei um pouco atrasado, mas eu cheguei, Senhor. O importante é que eu cheguei, Pai. Eu quero louvar o Senhor, engrandecer o teu nome, Pai, porque o Senhor trabalhou, o Senhor tratou, está tratando na vida dos teus filhos. Deus, eu te peço uma porção. Eliseu falou para Elias, eu quero uma dupla, eu quero dupla tua porção, eu quero pedir ao Senhor, muito mais que Eliseu pediu a Elias, Pai. Eu quero que o Senhor venha cheio do teu Espírito, Senhor. Deus, que os teus filhos tenham todos os dons de cura, dom de revelação, dom, Senhor, de profecia, Pai. Deus, que o Senhor venha guardar os teus filhos, Pai. Que o Senhor venha segurar na mão deles, não deixe que eles deslizem, Pai. Não deixe que eles se desviem, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o inimigo vai numa proposta, vai colocar pessoas enviadas do inferno, mensageiro de Satanás, o diabo vai enviar eles, vai enviar os meus irmãos, mas que eles tenham a sabedoria, o discernimento, o espírito para discernir aquilo que é santo e profano, aquele que vem do céu, aquele que vem das trevas. Deus, eu te peço que o Senhor venha guardar, Senhor, tudo aquilo que leva o nome da pastora Fátima, do pastor Alexandre. Deus, tudo aquilo que leva o nome das minhas irmãs que estão aqui, os irmãos, que o Senhor venha guardar eles dentro de uma cápsula. Aquela cápsula que é onde se encontra aquela medicina, aquela cápsula, aquela pozinha, que eles se tornam invisíveis aos demônios. Que o Senhor encha ele do teu espírito, Senhor. Que o Senhor dá algo que o Senhor ainda não deu para ele. Deus, eles ficaram aqui todo esse tempo estudando para passar todas essas informações para nós. Isso foi dias, horas e horas. Eu te peço hoje que nesse dia, Pai, de gratidão, que o Senhor venha restaurar a saúde da pastora Fátima. Se tem alguma pessoa enferma também, que o Senhor venha, Senhor, restaurar a saúde das minhas irmãs, Deus. Eu abençoo a vida financeira de cada um deles, eu abençoo a família, eu abençoo o seu celeiro, o seu ministério, que todos aqueles que fizer, eles vão dar fruta, eles são como árvore junto à ribeira que dá sua fruta, a sua estação, e cuja sua folha não secará. As suas raízes serão como palmeira, Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoa essa casa, tudo, Senhor, o seu ministério. E levanta pessoas compromessadas com a tua palavra, que têm temor a ti, para ajudar eles a esse ministério. Levanta os empresários, empreendedores, para sustentar os teus filhos, porque eles vivem da obra. Deus, que o Senhor venha tirar o espírito de mamon que está no meio do teu povo, esse espírito de miséria, esse espírito, Pai, que não queres abençoar a tua obra, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir portas e portões onde estão fechados, Deus. Que o Senhor venha multiplicar a semente que serão lançadas na vida deles, seja triplicada, Deus, seja triplicada, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha colocar um anjo nesse contador de luz, coloca um anjo no contador da água, da internet, que as contas deles, meu Pai, sejam pouco, dá o melhor perfume, o melhor toalha, o melhor lençol, o melhor vestido, o melhor, Senhor. Eu profetizo da vida das minhas irmãs, Senhor. Eles o melhor vão comer, o melhor vão vestir, que todo esse espírito de engano que Satanás diz que não pode, e eu quero profetizar, pastor Alexandre, olhe para mim, levanta sua mão, vocês dois, pastor Alexandre, levanta suas mãos, você é a pastora Fátima, em nome de Jesus. Levanta o pastor a mãozinha, que eu não estou vendo. Cadê? Em nome de Jesus.
Eu profetizo na vida de vocês um carro novo, um carro da última geração, moderno, para vocês viajarem nos lugares que Deus vai levar vocês, aí dentro do Brasil, do sul ao norte, do leste ao oeste. E você não vai gastar um dinheiro, porque Ele falou que vai tirar do ímpio para dar para vocês. E eu declaro, eu profetizo, eu selo em concordância com as minhas irmãs, porque Deus, Ele não deixa dívida com ninguém. E eu profetizo, eu vejo o Senhor no carro novo, fazendo a obra, feliz, porque sabe que esse carro não é do Senhor, esse carro pertence ao reino. Nada é teu, nada é teu, nada é tua, nada, nada. Em nome de Jesus. E eu quero, Pai, derramar essa profecia, essa visão, Pai, na cima das minhas irmãs, aqueles que elas desejam para a vida dela. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por esse carro novo, Senhor. Deus, Ele pode sim. O Senhor falou que Ele pode todas as coisas naquele que fortalece. E quem fortalece o pastor Alexandre, a pastora Fátima, é o Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigada por tudo, Paizinho. Obrigado e obrigado. Continua ajudando ele nessa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastora. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, Amém. se alguém mais tiver testemunho, para amanhã a gente vai dar oportunidade de novo. Por hoje aí está encerrado. A pastora vai estar compartilhando aqui a chave Pix, não para quem está aqui, mas às vezes para quem vai assistir depois, tal, quiser ofertar. Você prepara aí a tua oferta esses dias aí até sexta-feira. Esteja orando. O Senhor vai te dar o valor, eu creio que para você ofertar nosso ministério, aonde Deus dirigir você, mas não deixe de ofertar nessa festa em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Está encerrado em nome de Jesus. Até amanhã, 7h30, em nome de Jesus Cristo. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Até amanhã, em nome de Deus. Amém? Do Cristo vivo. Graças a Deus. Shalom.